os versos pares. Nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 27. Tiago, 1, 19 ao 27. Ficou claro? Todo mundo entendeu? Sim. Nós vamos ler os homens, os versos ímpares, 19, 21, 23, 25 e 27. E as irmãs vão ler os pares, o 20, o 22, o 24 e o 26, tá? Independente da versão que você tiver. Se a versão que você tiver for um pouquinho... Aliás, tem na tela aqui, né? Vamos fazer o seguinte, vamos ordenar essa leitura. Obrigado, Bianca, por projetar aqui. Em vez de cada um ler, eu já ia falar que cada um leia bem alto na versão que você tiver, mas a gente tem aqui na tela, então vamos ler todos juntos. Você tem a tua Bíblia em mãos aí. Os homens comigo, os versos ímpares, e as irmãs, os versos pares, por favor. Vamos lá. Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardia para falar, e lenta para se irar. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei com humildade a palavra humildemente, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. E depois de admirar a si mesmo, sai logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Usa-me nesta manhã para compartilhar com teus filhos, a Deus, o que o Senhor quer para nós. Fala através de mim, Senhor, usa-me aqui, para mim, a começar por mim e para cada um de nós, que a gente possa entender o que o Senhor quer ministrar aos nossos corações e que nós saiamos daqui desejosos, a Deus, de praticar a tua palavra, os teus ensinamentos nesse dia. Eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Vocês podem agora sentar. Que bom é poder ler. Eu não sei se vocês gostam, mas ficou bonito a gente lendo, apesar de eu tenho uma outra versão na mente, eu falando ali, humildemente, aqui é com humildade, aí minha cabeça está formatada na outra versão, mas independente disso, independente de eu ter atropelado um pouquinho ali, e do espiritualmente, sai assim meio atropelado também, mas a gente está aqui, todos, o mais importante é entendermos um pouquinho do que a gente tem ministrado, do que ontem, inclusive, eu pude compartilhar com vocês a respeito desse texto, Tiago, capítulo 1. Eu quero ainda ler Mateus 11, 28 a 30. Se você pode aí, conecta rapidamente, que eu vou fazer conexão com esses dois textos. Tiago, 19 ao 27, que nós já lemos, e Mateus 11, 28 a 30. Diz assim, Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre
sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ser livre é o tema que nós começamos a abordar já desde a terça-feira na consagração. Quando cheguei aqui, fui surpreendido muito positivamente, porque as irmãs já estavam falando em ser livre. E isso foi muito bom, os irmãos, né? Permita me corrigir aqui, o pastor Frederico estava aqui, Deus. Tinha mais alguém que eu não lembro agora. Mas enfim, nós estávamos, o povo já estava falando a respeito do tema, está aí na tela, ser livre. Ser livre, essa temática, eu não sei se foi exatamente isso que o produtor dessa tela para nós, estou olhando para ele aqui agora, né? Esse que produziu essa arte para a gente poder usar aqui hoje, não sei se ele pensou exatamente nisso, mas eu quando vejo essa imagem com o céu azul, algumas nuvens ao fundo eu posso ver, e uma ideia de talvez folhas de palmeiras, foi o que veio à minha mente, palmeira, né? Alguém viu palmeira também? Alguém pode de repente pensar no coqueiro, né? Palmeira, né? Vamos pensar que é palmeira, mas poderia ser o coqueiro, por que não? Quando a gente está, né, diante de, eu vi algumas fotos que a gente tirou 3 semanas atrás, quando a gente estava indo ver aquele coqueiro do sol descendo lá, é bonito, não é? É muito bom. A liberdade vem à mente quando a gente pensa numa imagem como essa. Você imagina os pássaros que têm liberdade para voar, hein? Em pleno céu azul, como eu queria. Alguém já escreveu, um poeta escreveu aí recentemente. Você já pensou ter a liberdade de um pássaro para agora, sai daí de onde você está e dá um voo rasante aí por esse céu, olha o céu lá fora. Se você consegue olhar daí, dá uma olhada, céu azul, azul, azul. Coisa linda. Dá para imaginar-se como um pássaro dando aquele voo, né? Isso, não é isso? Exatamente como está aqui, a Devolta falando para escutar isso aí. Eu não sei se foi isso que o autor pensou, né, quando fez a arte. Em toda a arte você vai sempre imaginar que alguém vai querer revelar o que para ele significa o ser livre. Naquele momento pode ter pensado, poxa, a liberdade do céu azul, poder voar, foi isso que passou? O que você pensou? Viagem? Não, exatamente. Pensou nisso? A liberdade está, né? E quando a gente olha para o céu, quando eu olho para pelo menos esse céu azul aqui, eu não tenho como deixar de pensar no meu Criador, naquele que criou os céus, que criou a terra, no Deus ao qual a gente serve e no Deus que está presente aqui nessa reunião. Você ainda vê assim? Eu creio que Ele está presente entre nós. A presença do Espírito Santo ela é clara aqui, gente. A gente não pode esquecer disso. Ser livre, tema do mês de maio. Nós ministramos, eu vi a ministração, foi a irmã Darli que ministrou na terça-feira. Depois, na quinta-feira, eu falei alguma coisa nessa direção. Hoje nós estamos aqui para pensar a respeito da liberdade. E a pergunta que eu quero fazer para a gente poder elaborar, pensar, discorrer sobre o assunto é a seguinte: como eu e você, como nós podemos saber se a nossa liberdade me permite viver ou nos permite viver bem? Como? Com base no texto que a gente leu. Nos dois textos que a gente leu, né? Nós precisamos entender. Eu precisei recorrer a Mateus, por quê? Porque se nós formos ao dicionário, nós vamos encontrar na língua portuguesa a tradução para livre é quem não é escravo de outrem, ou seja, alguém que não é escravo de outra pessoa. E ainda, aquele que não, isso eu gostei muito, porque aí eu vejo de novo a Bíblia na ênfase super adequada, porque no dicionário que eu encontrei a definição diz assim, olha, livre é aquele que não está sob jugo. E eu comecei a pensar, bom, peraí, se eu pegar essa definição de liberdade, ou de ser livre, para ter liberdade livre, se eu pego essa definição e saio desconectado do texto bíblico, da mensagem, da palavra de Deus, automaticamente eu caio em uma contradição com
o que diz o próprio Jesus. Mateus, a gente acabou de ler. Ele não está trazendo nesse texto de Mateus uma ideia de que, olha só, se vocês entrarem pelo caminho que eu vos tenho ensinado, se vocês decidirem tomarem a decisão e caminharem junto comigo, se envolverem com a mensagem do Evangelho, das boas novas de salvação que eu agora venho trazer, vocês vão estar livres totalmente para fazer o que vocês quiserem. Ele não fala isso. A promessa dele, o que a gente acabou de ler, é: o meu fardo, lancem tomem sobre vocês o meu, vamos ler de novo aqui, tomem sobre vocês o meu jugo. Olha que coisa interessante. E aprendei de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração. Se vocês fizerem isso, tomarem o meu jugo, aí ele promete: vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Ou seja, aqui não há uma ideia de liberdade sem que haja jugo. Porém, Jesus, que é perfeito, ele explica: olha só, vocês não podem, como nós vimos há poucos minutos, nós lemos, servir a dois senhores. Então, se vocês carregarem o jugo de vocês, ele vai ser um jugo daquele que quer subjugar realmente vocês, oprimir vocês, que é o adversário. Ou ainda, nesse contexto aqui, alguns pregadores que ensinavam mensagens equivocadas a respeito da salvação para o povo, falando do Messias que viria, e ensinavam para eles que eles deveriam pensar num Messias poderoso, um guerreiro que viesse dar a eles maior território, mais conquistas no âmbito do terreno natural. Ele diz o seguinte: olha só, vocês só vão encontrar descanso para a alma de vocês, para as almas de vocês, quando vocês trocarem o jugo de vocês pelo meu jugo. E aí sim, por quê? Porque o meu jugo é suave e o fardo que eu tenho é leve. Sem aprofundar muito na teologia desse texto aqui, na verdade existem, e eu quero só comentar rapidamente, porque todos aqueles que, no contexto do mundo judaico, eles se dedicavam a aprender, a conhecer as Escrituras mais e mais, normalmente eles passavam por uma escola, não é? E naquela escola de aprendizado ali, muitos deles tinham que seguir exatamente o que o mestre ensinava, o que era a orientação. Só que esse ensinamento, muitas vezes, era aquele ensinamento realmente pesado, algo que, para ser alguém, que se desenvolvesse dentro do conhecimento da lei, a gente fala, esses dias eu estava pregando que preguei em Mananciais no domingo passado, Jesus é o fim da lei. Fim da lei. Por quê? Porque realmente a lei, pela lei, era impossível de alguém conseguir cumprir e no final ainda ser salvo. A lei, por si só, ela condena, ela vem para apontar, ela só pode revelar o pecado e colocar um peso, um jugo muito pesado sobre a mente das pessoas que não entendem ou não aceitam exatamente o sacrifício de Jesus nos seus corações e tomam uma decisão, como explicamos de manhã, racional, inteligente, de pensar: bom, eu realmente entendo que Jesus, ao morrer na cruz, morreu para me dar vida, e ele ressuscitou ao terceiro dia para permitir, mostrando que eu posso também ressuscitar, porque se ele ressuscitou, ele é o primeiro, ele é o início de todas as coisas. Nós poderemos também ressuscitar um dia e juntos com Deus morarmos para viver uma eternidade ao lado do Pai. Essa temática aqui é muito interessante, porque eu quero fazer vocês pensarem o seguinte: o jugo de Jesus é um jugo suave, o fardo dele é leve. Foi ele mesmo quem disse, não fui eu, não sou eu. Eu quero compartilhar com vocês uma questão que é muito, muito grave para esse tempo que a gente vive. E sendo grave é algo importante, que a gente precisa tratar. Maio é o mês em que muitas de nossas igrejas trabalham a temática da família. Semana que vem tem um dos dias, pelo menos na nossa visão, um dos dias mais comemorados, um dos dias mais belos, mais singelos, deixa eu usar essa expressão, que é a celebração do Dia das
Mães, tem uma questão comercial por trás, tudo isso a gente sabe, mas a gente, deixando isso de lado, a minha mãe está aqui, diante de mim. E que eu quero poder chegar, né? No próximo domingo, minha esposa já estava cobrando. E a gente, aproveitando que ela não está aqui mesmo, porque a gente tem que dar nossos pulos, hein? Porque ela já mandou a letra, já compraram meu presente. A temática que quero compartilhar com vocês é, além da questão da família solta no ar. Para chegarmos em família, precisamos entender alguns conceitos. Porque uma família que realmente vive livre, uma família que é realmente livre, que é composta de pessoas livres, essa família será uma família feliz. Será uma família bem resolvida, bem sucedida? Sim, será. É fato. E não pense bem resolvida, bem sucedida como rica financeiramente. Não é isso que estou dizendo. Eu estou dizendo que as pessoas viverão o que Deus ensina. Elas viverão harmonia, elas viverão felicidade. E alguém, recentemente, no decorrer dessa semana, chegou para mim e falou: eu estou em busca da felicidade. E agora, como é que a gente pode encontrar felicidade se não for através da pessoa de Jesus Cristo? Precisamos. Agora, o texto que a gente leu, acabou de ler, nós lemos juntos, de uma maneira muito bonita, intercalando entre homens e mulheres. Eu quero trazer para vocês, queridos, vou tocar alguns temas de família sim, porque estamos no mês. E eu me preparo para pregar sobre família em algumas de nossas igrejas ao longo desse mês. Que bom é poder ter essa oportunidade. Agora, o que eu quero abordar contigo hoje é muito desafiador, porque nós estamos diante da ceia do Senhor outra vez. Chegamos mais um mês diante da ceia do Senhor. A quinta oportunidade esse ano já. Janeiro, fevereiro, março, abril e maio agora. Já estamos em maio. A questão que eu quero abordar, a temática dessa mensagem é auto-engano. Se você sair daqui hoje com o teu coração, pelo menos desafiado a mudar algumas práticas do que você tem cometido, do que você tem feito, a forma com a qual você tem atuado, e quando eu falo para vocês, eu de novo falo para mim também, porque é a palavra de Deus revelada a todos nós que estamos. Eu sou só aquele que estava na escala para cumprir, como a senhora teve terça-feira, né, para cumprir hoje o dever de comunicar a vocês. Mas eu também me incluo em todas as perguntas, todas as problemáticas dessa mensagem se aplicam e elas começaram a bater muito em mim inicialmente. Por isso falo para você, se você sair daqui espremido, saia ainda assim alegre. Por quê? Porque quando o Senhor ele tem olhado para nós e tem manifestado a sua misericórdia e dito para nós: olha só, ainda estou dando a oportunidade para vocês, vocês têm a oportunidade de ouvir a mensagem e agora sair daqui e querer pôr em prática lá fora, no contexto de quê? Da tua e da minha família, na minha casa. Lá começa o nosso ministério. É lá que a gente precisa começar a dizer quem a gente é. Depois, quando a gente chegar aqui, a família mesmo vai apontar para a realidade do que a gente vive, ou o contrário. Se a gente chegar aqui vivendo, querendo dar uma de tudo diferente daquilo que a gente vive na nossa casa, os primeiros a apontar serão os nossos. Então, cuidado, preste atenção, muita atenção no que será ministrado aqui. Não durma. Se você dormir, o celular está aqui. Não é um tijolão não, mas se alguém dormir, dá uma catucada aí. Eu sei que alguns passaram a noite na vigília, e foi bênção. Mas se dormir, filho, aqui mesmo, né, a gente dá uma catucada, tá bom? Presta muita atenção. Hernandes Dias Lopes escreveu uma frase no livro, no comentário de Tiago, que ele diz o seguinte: olha só, se o crente é enganado, porque o diabo o engana, é uma coisa. Mas se ele peca porque se engana a si mesmo, essa é uma coisa muito mais séria.
pastor Hernandes Dias Lopes, no livro Comentários da Carta de Tiago. Como é que a gente pode entender isso? Muita gente, Evangelho de Mateus, capítulo 7, se você abrir aí, você vai encontrar versos 22 e 23. Mateus relata o texto onde vai estar escrito, e eu quero até ler para vocês, Mateus capítulo 7, se você tem a Bíblia, abra aí agora. É importante que a gente vá aos textos para poder balizar, dar base a tudo que vou procurar explicar para vocês. Diz assim, Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Auto-engano. Como é que eu posso ser livre? Será que eu realmente sou livre? São as perguntas que a gente tem que tentar encontrar respostas para elas nesse dia que o Senhor nos dá. Maravilhoso dia que o Senhor nos dá. Será que sou livre? Será que estou vivendo a liberdade que Deus tem definido para mim? Será? Vamos ver alguns tópicos que eu fiz questão de deixar escrito aqui, porque tem muita gente pensando que é espiritual, mas não é. Muitas pessoas pensam que estão salvas, mas ainda não estão. E eu preciso dizer para vocês isso, queridos, com todo cuidado, com todo, tendo lido, relido, pensado, repensado o que eu vou colocar para vocês aqui. Eu preciso ainda arrumar algumas coisas na minha casa espiritual. Eu sou o primeiro a assumir isso aqui diante de vocês. Preciso arrumar. Existem coisas que não, em mim, que não estão de acordo, 100% de acordo com o que deveria ser. Nós acabamos de ler, Tiago deixa claro que as palavras, ou a palavra de Deus é o quê? É a palavra da liberdade. É ela que é perfeita. É a palavra de Deus que nos conduz à liberdade plena. Vimos na escola dominical que a palavra de Deus, ela é a verdade que nos liberta, e porque ela nos liberta, ela nos leva ao compromisso. Sem compromisso, não dá para dizer. Aliás, eu afirmei, coloquei num dos slides aqui, que só toma compromisso, só assume compromisso quem realmente já é livre. Com isso eu estou querendo dizer o seguinte, gente: se a gente ainda não pode se comprometer com algo ou com alguém, ainda não estamos libertos. A verdadeira liberdade está centrada na palavra de Deus. Isso não sou eu que estou dizendo, você acabou de ler Tiago. Quais são as evidências de uma pessoa realmente livre? Quero começar o mês, e aí os pregadores que virão depois de mim poderão usar essa. Eu só quero levantar a primeira temática aqui para que eles depois venham e elaborem e nos ensinem muito mais. Mas olha, 3 aspectos que mostram que são evidências de uma pessoa realmente livre. Primeiro aspecto: o verdadeiro crente nasce da palavra de Deus. Isso está no verso 18. Vamos lá? Tiago, não fecha a Bíblia não. Tiago, capítulo 1, verso 18. Vamos ler aqui. Tiago 1, 18. Diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas, na versão que eu tenho aqui. O verdadeiro crente nasce da palavra de Deus. Aqui Tiago diz: fomos gerados pela palavra da verdade. Então, se somos gerados pela palavra da verdade, realmente nascemos pela palavra de Deus.
Isso não tem nada a ver, permitam-me abrir e fechar uma situação aqui. Tem nada a ver com o fato de Fabiano, por exemplo, ter um dia estado acomodado, arrumado dentro do ventre de sua mãe aí. Tudo aqui está se referindo à obra que o Espírito Santo de Deus faz nas nossas vidas. Então, estamos falando de algo espiritual. E para entender as coisas espirituais, é importante que a gente aguce os ouvidos espirituais. Que a gente olhe com olhos espirituais. Ou seja, não dá para querer entender as coisas do Espírito trazendo para o terreno. Nós precisamos entender as coisas espirituais pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque sem fé eu não consigo ver as coisas de por um âmbito espiritual, por um olhar espiritual. E se Deus é Espírito, se comunica conosco através de sua espiritualidade, através do Espírito que nós também temos em nós, então a gente só pode se comunicar com Ele através do Espírito. Não dá para querer se comunicar com Deus com o que é natural. Embora, de novo, Ele é onipotente, onisciente e onipresente. É óbvio que Ele sabe de todas as coisas, é óbvio que Ele conhece o natural, é óbvio que se eu levar os meus clamores do natural para Deus, Ele é capaz de entender as minhas necessidades e mudar a minha realidade, me dar uma possibilidade de caminhar de maneira diferente. Isso tudo é óbvio para nós, mas nós já passamos dessa fase de buscar a Deus somente pelo que Ele pode nos dar. Amém ou não amém? Vosso silêncio é preocupante. Você já passou dessa fase de buscar a Deus somente quando você está precisando? Essa semana oramos pelos enfermos. E vamos continuar orando? Óbvio que vamos. Alguém, ainda há pouco, me comentou que nossa vizinha de frente aqui está precisando de oração. Vamos orar por ela? Óbvio que vamos. Mas podemos nos limitar a somente orar por ela e dizer: oramos pela senhora, em vez de passar por ali e mandar a real para ela. Qual é a real? Ontem nós vimos abertamente alguém que nasce da palavra de Deus chegar diante de nós num ambiente totalmente desfavorável, vamos dizer assim. Pessoas distraídas. Nós estávamos na porta do cinema do Norte Shopping. Mas claro que isso é impossível. Só para você poder entrar no cenário. Chegamos primeiro eu e Fabiana, vamos lá, agitando, alguns de vocês que leram no grupo, a gente estava lá tentando ver, mas não tem mais esse horário, não tem aquele, aquela coisa toda. Eu falei com o Fabiana: para de mandar tudo nesse grupo aí. Porque senão você acaba criando uma certa distração na turma e a gente precisa focar em algumas coisas. Quem não vem, não vem, e quem vem já disse mais ou menos que vem, então a gente foca nesse. Vamos ligar e vamos começar a ligar e conversar com ele. Enquanto a gente fazia isso, a gente sabe o que acontece? Eu estava com a camisa, pelo menos por enquanto eu posso falar. Então enquanto a gente pode falar, a gente fala. Daquele que é o líder do Campeonato Brasileiro nesse momento, talvez até hoje, não sei, mas a gente está lá. Hoje está em segundo. Hoje está em segundo, que o Cruzeiro passou ontem. Mas, independente disso, valeu, Júlio. Você é meu amigo, tá certo? Mas olha aqui, nós precisamos. Eu estava com a camisa do Botafogo, que eu ganhei de um de nossos irmãos, né? Maravilha, pode ir. Outras serão bem-vindas. Estava eu lá, Gabriel. Fabiana tinha ido ao banheiro, tinha se afastado de mim, Luciano. Saiu um pouquinho. E aí o que aconteceu? Nesse meio tempo que eu estava ali, meio que pensando: pô, cadê o Derivan? Me prometendo, me dizendo que estou chegando há umas 2 horas. Eu falei: está vindo de onde? Do Japão? Estamos chegando. E nunca que chegou, olhando para a escada rolante, a irmã Darli, minha sogra, mandou um áudio: Fabiana, a irmã Darli já está por aí, já está pelo shopping, mas ela parece que está perdida aí, quer achar vocês e tal. E nesse contexto estou eu assim, olhando para um lado e para o outro. Quando se aproxima de mim um senhor, 83 anos de idade,
Eu tenho um vídeo dele, tenho fotos, fizemos, tive que fazer, não tem como. Chegou perto de mim, senhorzinho. Ô Fogão, posso te fazer uma pergunta? Falei, pode. Eu falei, já vem, né? Vem assim. Fogão, você é Botafogo mesmo? Falei, sou. Na segunda pergunta, eu já pensei que ia dar problema, porque ele virou e falou assim, você tem certeza? Você é Botafogo de coração? Aí eu, sou sim. Então eu vou te fazer uma pergunta. A minha perna começou a tremer, de verdade, estou falando de verdade. Porque eu falei, ele vai me perguntar e eu já sei que eu não vou saber responder. Sabe aquela coisa de cabeça inteligente? Já percebe no olhar que o cara ia me colocar numa situação, porque as duas perguntas já me apontaram para isso. Você é de coração mesmo, cara? Aí eu, vem aí, mas vamos lá. Ele começou a conversar comigo. Até brinquei, falei assim, ó, se a minha filha estivesse aqui, ela responderia ao Senhor. Eu pensando comigo, cara, tem sempre alguém, ó, capta essa, tem sempre alguém mais preparado do que nós. Aquele que é livre, um primeiro conceito, não estarei na mensagem, vir aqui na hora. Aquele que é livre entende a sua posição. Aquele que é livre sabe que tem sempre alguém que Deus vai usar com um tom de superioridade, mas não a superioridade humana, natural não, espiritualmente falando, para conduzi-lo ao caminho adequado. Então quando você for arrochado por alguém que está pregando a palavra de Deus, não olhe para a pessoa. Se quiser reclamar, como canta a Cristiane lá em Mananciais, né? Na aspirante Cristiane, cantava lá, vai reclamar com ele, tá certo? Não gostou do que está sendo dito, problema teu, vai reclamar com ele, porque o que está sendo dito tem um contexto, tem um cuidado muito grande para não ser falso naquilo que está sendo dito e agressivo ao ponto de colocar, sabe, alguém numa condição de entender que não foi Deus que me falou, foi o ser humano. Há um cuidado muito grande nisso. Voltando aqui para a gente ir para o tópico 1. Na minha conversa com o meu amigo, mestre Celso, segundo ele, 83 anos, se apresentou. Olha, tem 83 anos que eu moro nessa rua aqui, subindo aqui, em frente lá ao shopping. Aquela rua ali, subindo, tá? Ele contou um pouquinho da história dele e eu estou ali. Nesse meio tempo, o Fabiano não chega, e a pergunta que ele me fez, a primeira, só para vocês, né, entenderem aí, foi assim: Fogão, qual foi o jogador do Fluminense que saiu do Fluminense e foi para o Botafogo por conta de um problema de preconceito racial? Aí eu pensei logo, né? Está falando de algum jogador negro, né? Aí eu fui lá buscando na mente e tal, até pensei no nome, mas demorei, e aí ele não podia demorar, ele não era daquele de demorar. Quando eu demorei, ele falou, então eu vou te perguntar outra. Onde o Botafogo, exatamente, a Madalena não viu nada, eu vou chegar lá, Madalena, vou entender. Olha isso. Onde o Botafogo treinava antes de General Severiano. Aí eu, Marechal é. Aí ele, negativo, aí eu já joguei a toalha, sabe aquela coisa, você joga a toalha, aí, cara, fala pra mim, você quer falar de verdade. Enquanto eu estou ali, né, conversando com ele, ele virou e falou assim, não, você não lembra do Campo da América? Tinha o Campo da América, onde é o shopping em Guatemi, hoje, ali em Vila Isabel. Aí eu falei, o senhor tem razão, eu estudei no Maracanã, aí entrei no papo, né? Estudei no Maracanã, eu estudei no Cefete, quando eu vinha de Jacarepaguá, para o Maracanã, eu passava na Teodoro da Silva, e ali tinha o antigo Campo da América. Então, olhando lá, que o Botafogo treinava realmente ali. Aí eu comecei a ver a credibilidade, porque
porque ele foi me ganhando pela credibilidade, de lançar perguntas ao ar e não dar respostas é uma coisa. Outra coisa é lançar a pergunta e ter a firmeza para responder adequadamente. Vai aprendendo. Isso vai chegar na liberdade já. Agora, olha, estou eu lá. Nesse meio tempo, quando ele me deu a resposta, me explicou que era no Campo da América, chega alguém. Hoje tem Gessel, está de rosa aqui na minha frente. A paz do Senhor, pastor, daquele jeito bem, né? Jeito característico. Pastor, paz do Senhor, eu estou aqui procurando o senhor, estou com uma fome, mas não vou não tem que achar. De verdade. Vou falar para ela, tá aí, é verdade. E o cara olhou e falou assim: que fogão? Fogão? Não, ele falou: é sua mãe, fogão. Aí eu, não é. Se fosse, não ia ser muito diferente. Então, mas falei: não é. Não é minha mãe. Aí ele falou assim: a senhora falou paz? Foi sim, ela não estaria dando prova. Irmã Glória tal, ela não está aqui, irmã Glória, mas ela estava assim na retaguarda, ela escutou tudo e foi a evidência do quanto a gente foi desafiado ali. A senhora falou paz? Sim, falei a paz do Senhor e tal. Ele virou: pois é, então vou lhe fazer uma pergunta. Aí eu: pai querido, verdade, você ri agora? Rápido, gente. Rápido. Na porta do cinema. Eu estou contando e estou fazendo você rir, né? Mas eu trouxe assim, ao vivo é coisa. Tá certo? Virou com você, a senhora falou: pai, né? Então, digam para mim, vocês são cristãos, né? Vocês são cristãos. Me perguntou alguma coisa: vocês são cristãos? Então, não somos. A igreja, nós somos da Assembleia de Deus, né? Minha esposa, nesse momento, chegou do lado, pulou do meu lado. Aí ele não perguntou, e ela ainda falou: ainda bem que ele não te perguntou se ela era tua mãe. Volta aqui comigo. Fabiana chegou, aí e a senhora também é cristã? Não, eu sou de qual igreja? Somos metodistas, presbiterianos e tal. De onde? Carcadora, tá bom e tal. Virou assim: onde é que está escrito a palavra paz pela primeira vez? Onde foi escrito a palavra paz? Onde você encontra a palavra paz na Bíblia pela primeira vez? Aí nós. Aí nós, eu estou falando que a realidade, gente, coisa de ontem, quando a gente vem falar em liberdade e crente que tem a liberdade, que é liberto de fato, que é nascido da palavra. Como é que é nascido da palavra, tem a natureza da palavra e não sabe onde encontrar algumas coisas? Escuta, onde vai esse negócio? Onde é que está a palavra paz? E aí, não. O que é paz para a senhora? Ele explicou paz. Explicou muito bem, inclusive, viu? Paz, o que é ter paz, blá, blá, blá. Agora, onde está escrito paz pela primeira vez? Aí nós paramos um pouquinho, e aí ele não esperava. Estava 3 segundos, você não sabe. Agora eu quero assim, quem sabe, responde na hora. Quem vai parar para pensar, é o que eu falo, às vezes não dá tempo. A gente ou tem fluindo no sangue a palavra, ou então, querido, você vai ser desafiado, vai pagar mico, vai passar vergonha mesmo. Nós ficamos. Eu olhava, eu fiquei quieto e falei: cara, o que adianta título de nada? Não adianta título de nada. Onde esse cara quer chegar com essa história da paz? Pensei até na tradução de paz, shalom, que vai aparecer antes. Mas não é isso que ele quer saber, ele quer saber onde que ele quer chegar. E aí ele foi, nós temos um silêncio também, até para não polemizar, e assim, meio que no olhar lá para ver, não deixei ele falar. E aí ele virou e falou o seguinte: olha, lembra de Jesus? Quando ele, logo depois de morrer, ressuscitou, e aí ele vai encontrar-se com um dos discípulos. Aí ele volta e pergunta: os discípulos estavam no local aberto ou no local fechado? E aí veio fechado e tal. Mas por quê? Aí fala: não tinha um tal de Tomé lá? Isso que ele falou pra gente. E a gente assim, ó, na porta do... E a multidão, que ontem tinha uma multidão lá, e passando e tal, e o cara... Aí eu falei: onde é que ele quer chegar? Eu pensei, de verdade eu pensei: ele vai me pregar, ele vai falar sobre Jesus, no final ele vai me pedir um dinheiro. É onde eu falei, é onde eu falo para vocês. Falei aqui já nessa mensagem.
nós precisamos arrumar algumas coisas na nossa casa espiritual, porque nenhum de nós alcançou ainda a maturidade e a perfeição que a gente precisa alcançar. E quando eu falo perfeição, não é ser igual a Deus, é melhorar no caminho aqui, porque perfeitos, a Bíblia mesmo vai dizer que a gente só será quando a gente estiver com Ele. Para encurtar essa história, num dado momento, ele falou que era pai, falou dos discípulos, falou que Jesus falou, eu deixo-vos a paz. Eu não vou lá, dou como o mundo a dar. E foi falando da paz para nós ali. Até que num dado momento, ele virou humildemente, falou assim, eu abençoei vocês hoje aqui. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Abençoei vocês pregando para vocês hoje. Vocês vão me abençoar. Pouca gente me abençoa pregando para mim. Assim mesmo, foi. Na hora eu não chorei como eu estou chorando aqui não, mas quando o Delivan chegou, alguns minutos depois, perdeu. Quem chega atrasado, aí vai recado. Quem chega atrasado sempre perde. Não chegou atrasado, o que a gente ia fazer, mas para essa cena, chegou talvez também, Deus que não era o momento. Mas escutou eu falar que eu estava ainda energizado, impactado por aquilo, porque de novo, na véspera de pregar essa mensagem aqui, Deus me faz viver uma situação, um ambiente onde eu não poderia imaginar que chegaria a esse nível. E aí ele fala assim, poxa, pouca gente me abençoa, não é com dinheiro não, que foi o que passou na minha cabeça. Falo para vocês, honestamente, esse cara vai falar tudo, ele estava carregando, e já foi de propósito que Deus enviou, ele estava carregando uma placa de papelão. Um papelão não, fala. Eu nunca vi um papelão, um troço, uma folha de papelão, imagina, um negócio gigante assim, tá vendo? Ele viu aquele papelão, e aquilo logo na minha cabeça, de verdade, a gente vai ficando calejado de tanta coisa, pessoas que só chegam perto de nós para pedir, para, sabe, querer explorar a ideia de que nós somos cristãos e que estamos disponíveis para ajudar, o que devemos fazer sim, mas por conta de viver uma realidade que é sempre errada, a gente se bloqueia com algumas coisas. E na conversa, durante a conversa, eu estava esperando a hora que ele ia falar, vocês estão na porta do cinema, me dá uma grana. E não era nada disso. O que na verdade ele quis dizer e disse abertamente, daí eu entender que foi o Espírito Santo de Deus que mandou aquele camarada ali para nós, foi o seguinte, ó, eu abençoei vocês. E vocês, muita gente, ninguém ou pouca gente, foi a expressão que ele usou para ser assertivo, pouca gente me abençoa pregando a palavra de Deus para mim. Aí virou assim, não terminou aí, porque se tivesse terminado ainda estava, a gente ia assistir nosso filminho lá de boa. Mas ele ainda virou e falou assim, vocês têm coragem Pronto, se a gente tinha coragem de pregar na rua. de pregar aqui? Aquele que não confessar ao Senhor com a sua boca, não é dentro de casa não, não é trancado no quarto, no banheiro não, é diante dos homens. Aquele que me confessar diante dos homens, eu advogarei a sua causa lá. Agora, se ficar caladinho, engolindo, só se alimentando, engordando das mensagens, das pregações, semana após semana, não fazendo nada na vida prática, esse vai ser ligado lá quando chegar. A gente não pode perder o foco nisso. Não fui eu que estou falando, é o próprio Senhor que fala isso. Amém. O cara fala assim, vocês têm coragem de pregar aqui? Presta atenção como eu vou fazer. Assim, sem deixar
presta atenção como eu vou fazer. Jogou o papelãozão dele lá numa coluna que tinha lá. Aí veio um cara, jovem, desse tamanho. Pronto, a irmã Dani explicou. O cara. Aí ele parecia assim, um Delion, um pouco mais alto que o Delion, uma pracinha assim de. Sabe, esse pracinha. Pode olhar para o braço do Delion. Saradinho assim, ó, camisetinha, polo, agarradinha, boa. Até trouxe aqui para mim, show. Papel. Ele quer que eu seja por aí de todo jeito. A toalhinha. Mas volta aqui, rapidinho. Ele vira e fala assim: ô grandão, se fosse toda, podia ser você, o grandão. Ô grandão, chega aqui, grandão. O cara já, todo mundo, quer de novo, assim, a gente volta desse, e a gente já devia estar com uma cara que é só Deus, né? E aí o grandão chegou e falou assim, ficou olhando meio assim para ele, baixinho. Grandão, posso te fazer uma... Tudo bem contigo, grandão? Tudo bem. Grandão, posso fazer uma pergunta? É sempre assim. Posso te fazer uma pergunta? Quando ele mandou essa, eu... Vai. Aí o grandão, sim, pode fazer, mas meio desconfiado também. Tenho certeza que o grandão, como eu, pensou, o cara já pediu para esse cara, vai pedir para mim dinheiro também. Tenho certeza que o grandão pensou isso. Nem sei o nome do grandão, estava lá na fora. O grandão chegou, parou do lado dele assim, ele, grandão, esse corpo que você tem é teu? Grandão, esse corpo é teu? Aí grandão olhou assim, meio sem jeito, falou, pensou, porque as pergunta que coloca a gente mesmo, como foi lá, o que é capaz e tal. E, grandão, esse corpo aí é teu? E não foi, gente. Lembro na internet para pegar o esboço do Luciano Subirá a respeito do que ele prega sobre corpo. Foi na hora. Olhou para o grandão, é o grandão. O cara valoriza a ideia do corpo físico grande. Então é aí que eu vou entrar. E aí ele chega, o grandão, fala assim meio sem jeito, é meu. Demorou um segundo, ficou pensando e falou, é meu. Ele falou, pois é, a pergunta que eu vou lhe fazer é a seguinte: você pode acrescentar 1 centímetro à tua estatura? Aí eu, de novo, a minha viola foi pro saco legal. Por quê? Grandão não teve chance, a não ser dizer, eu não posso. E grandão entendeu com certeza, ele não elaborou muito mais. Ele falou, grandão, Deus te abençoe, pode ir. O tal grandão tem certeza que, como eu estou falando para vocês, com certeza absoluta, aquele camarada saiu dali pensando, que esse velhinho, cara, tipo sei lá o que, vai querer dizer para mim que eu não posso acrescentar, porque o que ele falou foi a palavra de Deus. Nenhum de nós pode acrescentar nada, nem um dia, nem um segundo. Eu tenho falado isso aqui, e de novo, quando ele fala isso, tu pode acrescentar, grandão. Aí eu, ótimo, Deus está me dizendo que eu tenho que continuar dizendo para as pessoas, nem eu, nem você, nenhum de nós pode acrescentar nem um segundo na nossa vida. Tudo que acontece em nós, por nós, é pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor. É isso. E aí grandão saiu pensando, nós também, no final, eu falei para ele assim, deixa eu tirar uma foto do Senhor para mim. Aí eu pensei, Celso. Aí foi falando da capoeira, que ele foi, contou a história dele, que já foi para... Se eu começasse a contar, ele começou a falar. Já dei uma entrevista lá na Record de Londres, aí começou a falar na Record de Londres, né? Tive na Itália, tive em Portugal, sempre evangelizei. Aí eu contei até 1 milhão, para não começar a contar meus causos também de Uber, de não sei o que e tal. Tinha as irmãs por perto. O mais bonito para fechar só esse ponto e voltar aqui ao texto de Tiago rapidamente, foi que a irmã Glória, e não tem problema eu dizer isso aqui, porque nós conversamos e ela não falou em segredo, então não tem problema nenhum. A irmã Glória estava por
pé, observando a conversa, quando ela colou perto do ombro da irmã ali assim, eu entendo, e a senhora vai entender o que a gente conversou domingo aqui nesse corredor. Se a senhora não percebeu, eu percebi muito claramente o quanto Deus, o que Deus é capaz de fazer, de enviar os seus. Sabe por quê? Domingo passado aqui, próximo à hora do almoço, ela virou para nós e falou assim: não, eu sou um pouco realmente tímido. E olha o que o cara disse para ela, eu termino isso aqui, só para fechar, para você sair daqui realmente pensando, cara, ou eu mudo, ou eu sou do reino, como coloquei na música de quinta-feira, ou então não sou ninguém. Não é frase minha, é frase do Anderson Freire. Olha que coisa impressionante. Ele virou e falou para mim assim: a senhora também é para mim, para nossa irmã, a senhora também é cristã? Sim. Pois é, estou vendo a senhora muito tímida. Percebeu? Escutou isso? Deixa de ser tímida. Desconversamos, tirei foto com ele. Cadê a Bianca? Eu tinha falado nessa altura, eu tinha falado que a Bianca era a minha, que poderia responder a história lá do Botafogo e tal. Quer que eu grave um vídeo para a Bianca? O vídeo está aí, se tiver tempo, aí eu coloco para vocês conhecerem que figura esse camarada ontem e quão usado por Deus ele foi. Para dizer para nós, se entendemos que queremos ser livres, precisamos entender que um crente realmente livre é aquele que nasce da palavra. E o que nasce da palavra é, em sua essência, palavra. Então, se eu tenho a palavra comigo, eu tenho que levar a palavra, anunciar a palavra a outras pessoas. Tá certo? O Espírito Santo é quem libera em nós a palavra. O segundo tópico: o verdadeiro crente acolhe a palavra de Deus. O primeiro ponto de uma evidência que a pessoa é realmente livre é que ela é nascida da palavra, então ela leva, ela permite que o Espírito Santo trabalhe nela, plante a palavra dentro do seu coração, deixe a palavra germinar e aí ela produz o fruto de uma nova natureza, de uma nova vida. O segundo aspecto é: o verdadeiro crente acolhe a palavra de Deus. Versículo 21, vamos lá, Tiago 1:21, diz assim o texto: olha, por isso, rejeitando toda imundícia e superficialidade, ou superfluidade, coisas supérfluas de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Ou seja, aquele que acolhe a palavra de Deus, que recebe com mansidão, não é o que rejeita. Está falando que não vou, aí tampa o ouvido. Ou ainda, numa modalidade antiga, de quando eu era menino na igreja, não era lá em Barbacena, mas numa igreja que eu frequentei durante muitos anos, que os irmãos diziam que o diabo muitas vezes, sabe quando? Na hora da pregação da mensagem, ele é como que ele vem aqui, ó, e senta, ou senta sobre a cabeça do povo e desce seus pezinhos. Sabe, claro que é uma ilustração, alguém está conjecturando, mas é como se, e de verdade, é como se ele mete um tampão e as pessoas fazem como o Demion falou ali, passam as horas do culto e quando saem como que, e aí, o que foi pregado lá? Nem sei. Aí a pergunta é: e o auto-engano? Onde fica? Nosso coração é comparado ao solo. Aí vem meu diácono aqui e ora. Enquanto ministra a oferta, ele fala o quê? Do solo. Seria o meu esposo? Mas falou do solo. Mateus capítulo 13, dos versos 1 ao 23. A gente vai encontrar a narrativa dizendo lá, Jesus fazendo um comparativo. Nosso coração é comparado ao solo, que receberá a semente, a palavra, semeada por quem? Pelo Espírito Santo. Agora, o solo do nosso coração, ele pode ser, segundo o próprio Jesus, de 4 tipos. E eu não vou elaborar tanto, mas só para ficar claro,
exemplo aqui, quando as palavras que saíram da tua boca aqui também já eram conhecidas pelo dono desse culto aqui, o dono dessa reunião. Você já sabia de tudo que ia rolar, tudo que ia acontecer. Jesus aponta para alguns tipos de terreno ou de solo. O primeiro, um terreno endurecido, pedregoso, endurecido. Tem um terreno que é superficial, já não é como um endurecido, bate e volta, a raiz não consegue crescer. A raiz até, falava até gemendo um pouquinho, mas é superficial, plantinha rasa, qualquer coisinha. Então, sabe aquela plantinha que tem uma lá no meu quintal, que é só passar, não precisa fazer força. Você passa a enxada assim, sem fazer força nenhuma, só o peso da enxada arranca. Não tem raiz profunda nenhuma, profundidade nenhuma. Superficiais. Tem um terreno congestionado. O que é um terreno congestionado? Pega de tudo. Escuta de tudo. Lê tudo até. Pega um monte de informação sobre em tudo que é lugar. Mas quando você tenta fazer um extrato daquilo que é bom, não sai nada. Não permita que o teu coração seja endurecido. Se tiver que dizer abertamente, eu preciso voltar ao início de tudo, ainda dá tempo. Hoje é o tempo, hoje é o dia. É importante a gente entender que Deus ainda renovou mais uma vez a sua misericórdia sobre nós. Então, não permita que teu coração seja endurecido. Porém, não deixe que ele seja superficial. Porque na superficialidade, aqui Tiago está combatendo, ele está dizendo, olha só, tudo que é supérfluo, tudo que é somente as imundícies ou coisas que vão limitar você, você também deve tirar de lado. Não seja superficial, tem que ser mergulho mais profundo. Aí eu lembro de David Keelan, né? Existem águas que dão aonde? Nos artérios. Parafraseando um texto bíblico, existem águas que dão onde? Nos joelhos. Mas existem águas que dão nos lombos. E ainda tem águas mais fundas. Ele vai dizer, eu sei. É isso. Espetacular. A gente tem que querer as águas mais fundas. Como é que você consegue ter águas mais fundas? Para você pensar se a tua liberdade é realmente uma liberdade que vai te conduzir a uma vida plena, uma vida boa. Aqui, e a vida boa, que é a vida eterna que a gente almeja alcançar em Cristo. Como é que eu faço isso? Deixe que o teu coração seja frutífero. É o quarto tipo de terreno. Não é congestionado, não é superficial e nem é endurecido. É um coração frutífero, aquele que recebe a palavra, por mais que a palavra seja uma palavra que eu não gostaria de ouvir, porque olha só, uma coisa que eu tenho aprendido, gente, é que o povo está se deixando e pedindo para ser enganado quando deveria combater isso. Paulo deixou muito claro, e eu já li isso também numa das últimas ministrações, dizendo, olha só, não se deixem enganar, ou não se deixem escravizar por ninguém. Sejam vocês mesmos aqueles que leem a palavra e que diante da palavra conseguem filtrar o que o Senhor quer dizer para você, e viu exatamente aquilo. Você tem a Bíblia na tua mão, querido. Você ainda tem. Nós vimos alguém, depois do arrebatamento, claro, numa ilustração, mas vai chegar nesse ponto. Aplicativo de busca. Tem um aqui. É só digitar Bíblia ou liberdade na Bíblia. Vem um monte de opções para lá. Só que eu tenho uma gema, né? Muito interessante. O cara no desespero já digita a Bíblia e aí página não encontrada.
Pastor Frederico, Mestre Celso, aquele que me encontrou lá no... Quero ver o cara, eu quero encontrar o que me falou na frente da porta do cinema, lá alguma coisa, cadê ele? Só dá página desabilitada, conta inexistente. Vai chegar o tempo. Hoje você pode clicar aí e ainda encontrar. Hoje você tem alguém fazendo música. Hoje você tem alguém procurando se disponibilizar para compartilhar contigo a palavra. É hoje. Não dá mais tempo para perder tempo, querido. Se permita que teu coração seja frutífero para colher a palavra. E para colher a palavra, para ser livre de verdade, nós precisamos fazer algo. Que é o quê? Arrancar a erva daninha. Qual é a erva daninha? Talvez você pense assim, é meu marido, que é uma erva daninha. Minha esposa, é uma erva daninha. Meu filho, minha filha, sei lá. Nada disso. As ervas daninhas somos nós mesmos. A nossa própria natureza humana, os nossos desejos, aquilo que a alma diz para nós que a gente tem que fazer, quando a gente sabe que é errado fazer, e a gente começa a querer enveredar por esse caminho. E eu quero terminar agora falando do terceiro aspecto, a terceira evidência de uma pessoa realmente livre. A primeira, o verdadeiro crente nasce da palavra, ele jorra a palavra, porque a palavra é a sua essência. A segunda, o verdadeiro crente acolhe a palavra, ou seja, ele tem um coração frutífero, um coração, sabe? Toda vez que eu chego lá no sítio, e desde quando eu comprei aquele terreno lá, quando eu chego, em vários momentos, meu primeiro caseiro lá falava para mim, essa terra é dura, para plantar aqui é necessário colocar adubo. Toda vez que ele falava isso, agora eu chego lá, meu sogro está lá e ele fala em alguns momentos, não, aqui nessa parte do terreno eu não posso colocar porque aqui pega muito sol, é duro, eu tenho que ir para uma outra região mais embaixo. E pode ver que quem for lá, quem foi lá recentemente, sabe, a plantação maior do que ele está plantando é para baixo mesmo, onde ele consegue ver um pouco mais de água, de terreno um pouco mais úmido, é melhor. E aí o que acontece, claro, e aí tem toda uma questão de preparo e de fazer toda, né, de aerar, de trazer, né, movimento, mover, fazer com que a própria terra seja trabalhada. E que bom que é você poder ver a terra, mesmo que aos olhos humanos seja dura, quando alguém vai lá, ara, trabalha ela, coloca assim, um pouquinho de adubo, dá uma trabalhada nela, ó. Como é que a gente colhe? Que colhe coisa boa. Espetacular. Vamos lá. Terceiro aspecto, então, ou evidência de uma pessoa livre é o verdadeiro crente, ou o crente livre, ou a pessoa livre pratica a palavra. Não adianta nada, queridos, ter a palavra dentro de si, ter um coração supostamente aberto para o conhecimento, para ter a palavra, se nós não sairmos e praticarmos na nossa vida, no nosso dia a dia, a palavra. Não basta ouvir, conhecer a palavra, é preciso praticar. O principal propósito do espelho, e aí eu termino essa mensagem, porque ontem eu falei para vocês, acordei de manhã, fui conduzido a esse texto, né? Pensando no seguinte, cheguei na sala da minha casa, tem lá um espelhão grandão. Aí eu falei, tá aí, Gabriel tem me estimulado tanto, né? Eu não tenho cumprido, seguir os seus conselhos, que são bons nesse aspecto. Faz um vídeo, cara. Faz um chamado pessoal para a gente poder divulgar. E aí eu pensei no vídeo e me deparei com o espelho. Aí eu falei, tá certo, carta de Tiago. Vou lá. E o texto que a gente leu. Aquele que, numa manhã de domingo, numa tarde de domingo como essa, escuta a palavra, ouve o testemunho que eu contei aqui,
confirmado por alguns de nossos irmãos que eu não estava sozinho. Isso é melhor ainda, porque alguém vai ser testemunha ocular e auditiva do que aconteceu, para não ter dúvida nenhuma na cabeça de ninguém, que eu só tentei contar algo para emocionar vocês. Se a gente olhar para o texto, e eu lá, diante do espelho, aí peguei o celular assim, estava com o espelho no fundo, e eu falei ali para o celular dizendo, já está dizendo, no versículo 23, no 22 ele já começa a elaborar, que foi a referência que eu dei, e no 23 ele é claro, aquele que não pratica, que conhece até, que escuta a palavra, que ouve, mas que não põe em prática, é como um que olha para o espelho. E quando ele olha para o espelho, isso aqui daria para falar mais uma outra hora, eu não vou fazer isso, né? Por misericórdia de vocês, não por mim, porque eu ainda estou radiante, pensando nisso aqui, é espetacular, minha vontade de falar, mas assim, já termino. Diante do espelho, alguém que olha para o espelho e vê a sua imagem, mas não medita a respeito disso, logo vai embora, o que acontece? É aquele que olha para a palavra de Deus, sendo ela a revelação, a palavra de Deus, o que ela vai fazer o tempo inteiro é colocar-nos na nossa devida posição. Qual é a nossa devida posição? Automaticamente a gente vai entender: não sou livre se não tiver a presença de Deus em mim. Tiago, no texto que nós lemos, a palavra de Deus é a palavra perfeita. A palavra de Deus é a palavra de liberdade. O salmista vai dizer que eu sou livre a partir do momento que eu conheço os teus preceitos. Salmo 119, 45. Falei dele na quinta-feira. Sou livre porque conheço os teus preceitos. Então, gente, vamos terminar da seguinte maneira. Hoje é um culto de ceia do Senhor. Aquele culto no qual nós, além de, claro, adorarmos e louvarmos ao Senhor, ofertarmos a Ele em reconhecimento à sua grandeza e maravilha que faz, em maravilhas que opera em nossa vida, nós precisamos lembrar do sacrifício que Jesus fez na Aleluia, glória a Deus. E fazer um autoexame. Esse é o convite. É um convite que o próprio Jesus deixou relatado, falado, e que o apóstolo Paulo também. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, ele vai dizer: vocês devem examinar a vocês mesmos. Será que quando eu faço o autoexame da minha condição espiritual hoje, eu me encontro dentro da ideia de que eu estou me auto-enganando? Caminhando domingo após domingo, terça-feira, quinta-feira, sexta-feira, e corre, e vai, e faz. Lendo a Bíblia somente por desencargo de consciência, porque alguém falou, então eu vou fazer? Ou será que eu realmente tenho honestidade para caminhar diante do Senhor? A liberdade só virá quando nós assumirmos o compromisso, queridos, de conhecer mais do nosso Senhor, mas muito além disso, mais do que conhecer, praticar. E não tem como eu fechar essa mensagem falando de prática sem falar com vocês em testemunho pessoal. Não tem como. De manhã nós brincamos com uma imagem que apareceu aqui, e Vitor falou assim para mim: isso é mais propaganda de banco. Falei: eu escrevi no site, eu botei. Mas estava escrito 3 palavras: compromisso, pagamento, pontual.
compromisso, pagamento pontual. Por que aquela imagem estava na tela? Porque nós precisamos honrar tudo o que a gente assume de compromisso. Mas cedo ou mais tarde, é importante que nós, como cristãos, entendamos que, queiramos nós ou não, o mundo lá fora, a começar dentro da nossa casa, está observando tudo o que a gente faz. E eu termino. Isaías, no capítulo 6, ele vai deixar claro o quê? Deixa claro para nós que atitudes, ações, valem muito mais do que palavras. Pensa nisso. Sai daqui hoje pensando como estão as minhas atitudes. O que eu estou fazendo no dia a dia, diante de todas as pessoas, desde os pequenos até os mais idosos. Como eu estou pondo em prática a palavra? Porque se eu não praticar a palavra, não serei totalmente livre. E isso significa que aqueles que não são livres totalmente, aqueles que estão se auto-enganando, em Mateus capítulo 7 eu li, vão chegar diante do momento em que o Senhor nos chamar, porque a Bíblia é clara, todos nós nos apresentaremos. E quando a gente chegar lá, ou a gente apresenta obras dignas daquele que realmente viveu aqui, cumprindo a missão para que foi chamado, ou então, infelizmente, estaremos lá. Talvez alguém vai entender, poxa, me enganei durante tanto tempo. Eu não quero que isso aconteça com nenhum de nós. Não vai acontecer no nome de Jesus. Mas para eu usar o nome de Jesus, eu tenho que tomar a minha decisão racional. Eu quero te pedir para você ficar com os olhos fechados agora. Todos os olhos fechados. E eu quero somente aqueles que entenderam o que foi dito hoje aqui e que querem, que entendem que precisam mudar algumas de suas atitudes atuais, que querem deixar de estar envolvidos e passar a um estágio de comprometidos, não somente envolvidos, fazendo parte, mas realmente participando, se doando, não somente se envolvendo. Se há alguém entre nós, nessa tarde já, que quer